Bem-vindos a mais um podcast com Leandro Castro. Hoje, recebendo novamente pessoas notórias da nossa área médica para conversarmos mais um pouco sobre as diversas coisas, principalmente principalmente relacionadas à obesidade e à nutrologia que nós vamos trazer hoje. Então, hoje nós trazemos mais de um convidado. Lembrando a todos vocês que o QR Code com as nossas mídias sociais estão aqui para vocês entrarem em contato conosco. E hoje nós recebemos o Dr. Luiz Carlos novamente. Para quem não viu o vídeo ainda, temos já um podcast com o Dr. Luiz Carlos, doutora Paola também, e hoje a mais nova convidada nossa, doutora Tainara. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Então tá bom, vamos conversar um pouquinho, porque, como todos sabem, lá no Instituto a gente trabalha muito com a cirurgia de obesidade, e nós queríamos começar aqui conversando um pouco sobre nutrologia e obesidade. Acho que a obesidade é uma doença bastante crescente. Nós estamos fazendo cada vez mais cirurgias de obesidade. Só no Instituto nós temos hoje quase 13 mil pacientes operados de obesidade. E vamos começar com uma palavrinha simples. Qual é a diferença da nutrição que você pensaria para uma pessoa comum e as grandes diferenças para um paciente que já foi operado de obesidade? Principal é a aderência, porque o paciente pós-operado por obesidade, ele fica bem seletivo por causa da digestão, de tudo. Prestar bastante atenção na qualidade da proteína, para não ter tanta perda de músculo, quanto quem não é operado tem menor perda de músculo. E focar principalmente na suplementação de vitaminas necessárias, que ele tem maior dificuldade de absorção. Eu acho que seria mais isso. E quando você fala em qualidade de proteína, o que você quer dizer com qualidade de proteína? O tipo da proteína consumida. Muitas vezes, alimentos que têm proteína, mas não são de tão alta qualidade como outros. Por exemplo, a carne tem grande quantidade de proteína e é uma proteína boa, né? Só que quem opera, ele não consegue digerir muito bem a carne. Então, ele acaba consumindo alimentos que têm proteína, mas não em tanta quantidade e a qualidade um pouco menor. Por exemplo, acaba consumindo mais queijo, que tem proteína, mas não é a mesma qualidade da carne. Acaba consumindo peixe, mas o peixe tem uma proteína boa, mas a carne vermelha tem um pouco mais. Seria isso, tentar fornecer mais. E o tipo de suplementação também de uma proteína adequada. E vocês duas, o que vocês acham quando a gente pega um paciente que hoje ele resolve ser vegetariano ou vegano, quando a gente fala nesse tipo de proteína? Como é que a gente trabalha? Aí é uma suplementação bem rigorosa, né? Aí com as proteínas vegetais que nós temos, a ervilha, os cogumelos que tem uma ótima proteína, grão de bico, o feijão tem um pouco também. Então a gente faz uma suplementação, aumenta a ingesta de alimentos que têm maior quantidade de proteína, mas mesmo assim ainda precisa suplementar mais proteína. Gostaria de fazer uma observação. Quando a gente tem um paciente que não passou por cirurgia bariátrica e resolve virar vegetariano, pior para absorção de nutrientes e proteínas, o vegano, né, que a limitação é muito maior. Quando esse paciente resolve mudar a dieta, ele já passa por um período de adaptação, algumas carências, algumas necessidades. O paciente bariátrico, ele pode virar vegano, ele pode virar vegetariano? Claro que sim. E no início, pós-operatório, como o estômago, para fazer o processo de digestão, passa por um processo mecânico e um processo químico. Então, a gente tem o ácido gástrico ajudando a digestão e a gente tem um processo físico do estômago trabalhando para fazer a digestão. Um estômago menor um pouco, um estômago que recém passou por uma cirurgia, vai ter um processo de digestão mais lento que um estômago que ainda não passou por nenhum procedimento. Então, o paciente pós-bariátrico, ele tem que ter uma atenção especializada dos profissionais que acompanham ele. E esse desenvolvimento dessa atenção é o que a gente pratica no Instituto Castro e que a gente gostaria que fosse transmitido para todos os nossos pacientes. E isso é bastante importante porque a gente se depara no começo da cirurgia justamente com isso que vocês estão falando, que é essa dificuldade que o paciente... Você vê que a cada mudança da dieta, às vezes o paciente começou ali, ele começa com aquela dieta bem líquida, ele vai indo. Cada mudança da dieta é uma
Nova um etapa. negocinho ali, dá uma afetadinha ali no estômago e vai sendo difícil, né? Olha, eu acho que vocês têm razão, né? Mas como nós lidamos com paciente bariátrico, vou centralizar uma pergunta aqui para as doutoras, né? Qual a diferença que tem, ou que poderia ter, por exemplo, que está muito em moda atualmente, sobre falar sobre a flora bacteriana normal de um paciente não operado e um paciente operado? Porque você tem técnicas cirúrgicas, você tem bypasses intestinais, em vários tipos de técnica, como o bypass gástrico, duodenosuíte, escopinaro, qualquer técnica que faça essa mudança. O que vocês me falariam sobre a mudança da flora bacteriana normal, a microbiota intestinal e a absorção adequada da proteína adequada? Na verdade, só o fato da manipulação cirúrgica já muda toda a microbiota gastrointestinal, né? Porque é um estresse. O estresse já causa a alteração da microbiota. Então, ele já vai sair, mesmo com todo o cuidado, com toda a manipulação adequada cirurgicamente, ele já vai sair com uma desbiose, tá? Por causa da manipulação. Porque um grande fator desencadeador de desbiose é o estresse. E o estresse pela manipulação, pelo estresse cirúrgico, por tudo isso. Então, aí, quando sai da bariátrica, o ideal é já ser suplementado e já iniciar o tratamento da desbiose, tá? Que é um dos principais causadores, é o estresse. Tanto o estresse no dia a dia, mas o estresse cirúrgico também conta muito com isso. Então, é importante fazer essa suplementação adequada, cuidar da flora adequadamente, para ele já iniciar a introdução alimentar adequada, aos poucos já ir absorvendo adequadamente, tá? Então, é por isso que é muito importante tratar a microbiota do pós-bariátrico, para já, do início, ele já ter uma absorção adequada do que ele consegue se alimentar, né? Porque a restrição alimentar é muito grande. Então, a restrição de nutrientes, de tudo, a quantidade de nutrientes é muito pequena. Então, ele tem que absorver o máximo possível daquilo. Então, se você trata já desde o início, ele já vai ter menor deficiência ao decorrer da vida. E aí, durante a vida, ele não vai ter tanta sarcopenia. Não, e ele vai ter menor perda de... não vai ter, com melhor qualidade a perda de de peso vai ser com menor consumo de músculo, né, e mais de gordura. Porque a impressão que a gente tem, assim, que a dúvida dos nossos pacientes, de todos os pacientes de uma maneira geral, é o paciente se sentir fraco, porque, na verdade, ele ingere muito pouco alimento. Sim. Então, ele costuma confundir quilocalorias com energia necessária e muitas vezes ele busca carboidratos porque tem energia imediata. Porque tem energia imediata. E aí ele não pensa que ele precisa de uma energia a longo prazo. E por isso que acaba consumindo muito carboidrato. Porque aí o carboidrato vai acabar aquela fraqueza imediata. Né? Por causa do pico de glicose que dá. Mas aí aumenta o pico de insulina, cai novamente e fica fraco novamente. Ele não pensa ao longo do dia, ao longo prazo. Ao longo dos anos. Ele pensa... Mas até mesmo num dia, ele pensa, por exemplo, ele tem uma fraqueza, ele vai comer um pão porque ele vai dar energia imediata. Em vez dele comer um pão com ovo, por exemplo, que vai dar uma energia imediata e vai prolongar essa energia. Ele não pensa nisso. Por isso que a suplementação com proteínas é de extrema importância, Sim. principalmente no paciente operado. E me chamou a atenção também, desculpa, eu estou atravessando um pouquinho, quanto à questão de ser vegano. Né? Vegano é uma questão... mais complicado. É mais complicado. Para que você possa fazer essa suplementação proteica, não? Sim. Falando sobre um adendo a respeito de flora intestinal, microbiota intestinal, né? A gente tem micro-organismos que convivem com a gente dentro do aparelho digestivo, desde a boca até a saída do aparelho digestivo. Antes mesmo de fazer a bariátrica, é interessante a gente já entrar com um processo de estabelecimento de uma flora adequada, para que quando passa pelo processo do estresse, como a doutora Tainara comentou, a gente tenha uma melhor adaptação desse paciente junto com esta flora. A flora depende do que a gente come. E como o alimento vai ser mudado ao longo do período de recuperação, como o doutor Leandro mencionou, a gente vai ter uma troca de flora.
pelo trauma inicial da cirurgia natural, comum que acontece, pela alimentação que vai mudando ao longo do período, e com isso, mudando a flora, muda a absorção dos nutrientes, muda a resposta de cada Mas paciente. pelo que vocês estão falando, então, é um trauma cirúrgico ou qualquer tipo de estresse? Tipo, estresse emocional também muda Também a nossa flora muda. bacteriana? Também muda. Muda muito? Qual é o Muda. impacto de uma pessoa estressada na flora? Você consegue avaliar isso? Porque hoje nós temos algumas doenças, como a síndrome do intestino irritável, que vão para esse caminho, né? O impacto é bem importante. Pessoas que têm um estresse, sempre ela vai ter uma alteração intestinal, um quadro de constipação ou um quadro diarreico. Então, é nítido que quando tem um nível de estresse, até na próprias fezes tem alteração. Então, já mostra daí. Sempre uma pessoa muito estressada, ou ela vai estar mais constipada, ou ela vai estar com mais quadros diarreicos, né? Então, ela realmente Mesmo tem. com o trânsito normal, ela vai estar com o abdômen distendido, algum tipo de dor, cólica. Com mais desconforto, gases, né, localizado, independente do trânsito do intestino mudar. Ela pode ter outros sintomas, então Sim. relacionados à nossa flora, absorção. Até tudo. porque você sabe que uma das coisas que eu vejo muito nitidamente, que são pessoas estressadas, elas comem mal. Elas não têm uma boa alimentação. Mas eu aí acho que muito já é na difícil. questão da recompensa alimentar. Mas eu acho Pessoa que estressada, ela se recompensa com o alimento. Concordo com E você. nenhum alimento saudável é tão saboroso Quanto doce. quanto doce, Claro. quanto carboidrato. Mas Aí daí também já gera mais uma coisa para modificar a flora. E você tem uma outra pessoa estressada, que é aquela que ao ficar estressada não come. Tem. Passa longos e longas horas, Fica sem não comer. em jejum porque ela está fazendo uma dieta rigorosa, ela fica em jejum porque ela está estressada e vai descontar ou vai comer errado a hora que ela volta algum a momento. comer, né? De uma maneira ou de outra, né? Sim. Então, em relação à disbiose, para a gente continuar, vocês veem o tratamento da disbiose com lactobacilos ou pré-bióticos e pós-bióticos ser para o resto da vida? Seja para o paciente operado ou não? Porque eu acho que essa é a discussão que fica para a gente, né? E aí? Vamos fazer isso para o resto da vida? Em algum momento nós vamos parar? Eu acho que não, que a gente não vai parar, a gente só vai evoluir. A gente hoje tem uma noção muito boa, sabe que a flora intestinal depende de diversos fatores, dentre eles esses que a gente acabou de mencionar, o estresse, a alimentação, enfim. E a gente sabe que na vida o estresse vai passar? É a minha pergunta de volta, doutor. Acho difícil, né? Então, a alimentação vai mudar no sentido de melhorar? Acredito que sim. Hoje, depois que nós chegamos no extremo do industrializado, então hoje a gente tem alimentos que basta colocar um pouco de água quente e a pessoa pode comer. Será que isso é um alimento saudável? Eu tenho minhas Você está falando dúvidas. que miojo não é saudável, é isso que você está falando, estou falando basicamente. que né? alimentos Entendi. Não, industrializados demais. perfeito. E aí, com isso, a flora vai mudar. E aí, a gente vai ter que balancear a flora? Sim, se a gente continuar nesse caminho. Então, hoje, a gente tem muitas vertentes de alimentação mais natural possível, tentando. Obviamente que pro dia a dia estressante é bastante difícil. Mas a gente tem. Melhorando a flora, mudando a flora. E, às vezes, a gente precisa dar uma ajudinha com aquele comprimidinho, Tá com a certo? flora externa. Então vamos para uma definição para o pessoal. O que é pré-biótico e o que é probiótico? O pré-biótico, ele vem antes da bactéria, do biótico. Vamos seguir o nome mesmo. Pré, antes, biótico, micro-organismo, bactéria. Então, a gente tem um produto que vai alimentar essa bactéria. Então, a gente vai dar um nutriente para essa lactobacilo, esse bichinho do bem que mora lá dentro da gente, poder se alimentar, se proliferar, crescer e nos ajudar a ter uma vida mais compensada em relação à absorção dos nutrientes, alimentação, funcionamento do trato digestivo. O probiótico, doutora? Aí já é as cepas que já agem, modulando tudo isso. É o final, no caso, né? É o próprio bichinho. É o próprio bichinho, as cepas dos bichinhos que vai modular e vai fazer a absorção adequada dos nutrientes, vai deixar a vilosidade adequada do intestino, do estômago, para absorção de alimentos. Seria isso. Legal. Algo a comentar? Não, acho que foi muito bem comentado. Eu só queria acrescentar uma coisa também, do que a doutora Paula falou, dos lactobacilos antes da cirurgia. Também é importante também pensar que a obesidade em si, o que levou a pessoa na obesidade já foi uma alimentação inadequada.
Então, certamente ela já tem uma desbiose. Então, é muito importante já iniciar o tratamento antes da cirurgia também por esse fator. Doutora, eu queria fazer uma pergunta, então. Né? Em toda a nossa vida profissional, nós nos deparamos no consultório com o paciente que chega na nossa frente e fala assim, olha, eu sou saudável, eu sou um cara saudável, eu não tenho nada. De tudo. Eu só tenho o problema da obesidade, mas eu sou saudável, eu não tenho nenhum tipo de doença. O que as senhoras acham a respeito? Esse indivíduo obeso é saudável? É a primeira coisa que eu falo para o paciente que chega para mim, eu falo assim, começa a prestar atenção no que você come realmente. E começa a pontuar num papel que você senta para almoçar, você pode almoçar saudável, você pode comer legumes e verduras variadas, um pouco de carboidrato, um pouco de proteína. E os beliscados no decorrer do dia. E o ataque à geladeira no meio da noite. Então, dificilmente, quer dizer, não vai ter algum desses acontecimentos, entendeu? Sempre vai ter algum. Ou ele petisca toda hora, ou ele tem ataques na geladeira, ou ele acaba comendo sem perceber ao decorrer do dia pelos petiscos mesmo. Então, não tem como. A obesidade é mesmo considerado uma doença. E eu vou falar uma coisa para você. Eu já baixei esses aplicativos para fazer contagem calórica ao longo do dia. E quando você baixa e você começa a fazer, e você começa a prestar atenção realmente em tudo que você comeu e que você bebeu, assustador. Eu vou falar, eu acho que você mesmo chega no final do dia, bate o olho e fala, agora eu já sei onde eu tô errando. Eu acho que muitas vezes a gente lembra de uma ou outra coisa que a gente comeu ao longo do dia, nunca o todo. Então quando você começa a anotar, é impressionante como o próprio paciente bate o olho e fala, já sei onde está o erro. Eu faço isso com os pacientes quando eles insistem. Ele vem numa consulta, vem na segunda, e ele ainda insiste que come saudável, eu mando para ele colocar no papel. Coloca tudo no papel, que chegar aqui a gente vai jogar num aplicativo ou num sistema para a gente ver a quantidade de... Será que ele põe tudo realmente no papel? Então, não coloca, mas uma boa parte já dá para dar um alerta. Eles realmente omitem muita coisa, mas muita coisa ele deixa escapar. Então, você consegue pegar, entendeu? Ele não coloca tudo, mas alguns detalhes ele acaba colocando e você acaba pegando. Eu gosto bastante de usar o recordatório alimentar, né? Que é essa anotação em casa. E fica de dica para todo mundo. O recordatório alimentar serve para a gente buscar diversos sintomas relacionados ao aparelho digestivo ou à obesidade. Então, a gente pode estar com uma insônia porque está se alimentando com determinado produto no final do dia. Sim. Ou em quantidades maiores no final do dia. Então, a gente está falando aqui de alimentação, mas a gente tem ligação com todos os sintomas que você pode sentir ao longo da sua vida, porque o fato de se alimentar tem relação com o seu bem-estar. É verdade. Eu queria aproveitar, então, isso para fazer uma pergunta às senhoras, aos doutores também, ao doutor. Eu vejo que existe muita moda em termos de alimentação. Existe bastante. Então, existem colegas que levantam hipóteses, muitas vezes não confirmadas, mas ele trabalha com aquela hipótese. Então, nós já passamos no mundo por vários tipos de dietas. Dietas, a meu ver, é uma alimentação que você faz temporariamente. Você não faz. Um padrão de alimentação, um padrão nutricional correto, você está entendendo? Ele faz sempre aquilo, a vida inteira é assim. Dieta você vai fazer temporariamente. Então, eu queria que a senhora comentasse com a gente o que você acha, por exemplo, que a moda atual eu vejo na internet, nas várias mídias sociais, sobre o jejum intermitente. É uma polêmica, realmente. E a quantidade de proteína que esse paciente tem que ingerir, por que ele tem que ingerir à noite, o que ele vai comer? Porque ele faz jejum intermitente, então ele não come durante o dia para comer à noite, né? Ou vice-versa, tanto faz. Então, o jejum intermitente é saudável, né? Ele ajuda no emagrecimento, ajuda no rejuvenescimento, ajuda até no rendimento, quando ele é feito da forma correta. É porque a maioria da população hoje faz o jejum errado, né? Ele faz o jejum de 24, 18, 16 horas, ele faz a janela alimentar totalmente errada. Então, o certo é cuidar dessa janela alimentar. Não adianta você fazer um jejum de 18 horas
quebrar o jejum, por exemplo, com um pão ou até mesmo uma fruta. Muitas vezes, uma coisa que é bem comum, eles acharem que quebrar com uma fruta vai ser bom, né? Porque é saudável, fruta é saudável. Mas a fruta, ela tem muita frutose, tem muito açúcar, ela vai dar pico de insulina naquele momento. E dali em diante, ele vai ter mais fome ao decorrer do dia, e aí ele não vai ter o aporte proteico para o músculo. Então, ele não vai continuar a queima de gordura, ele vai queimar músculo também. Então, o jejum é muito bom, mas tem que ser bem indicado e fazer a janela alimentar adequadamente. Um vegano, então, não faria um jejum intermitente? Pode fazer. Pode fazer. Pode, com certeza. Só que aí ele vai quebrar com a fonte proteica mais adequada da parte... aí você vai pegar um alimento que ele consome que tem maior quantidade de proteína. Né, você sabe caso. que eu enxergo o jejum intermitente de uma maneira complexa. Porque, assim, eu acho que tem que ser... Eu não consigo enxergar ele como uma coisa permanente na vida. Como uma coisa para você fazer pro resto da sua vida. Você consegue ver dessa maneira? Tipo, vou viver fazendo uma janela correta, mas viver pro resto da vida dessa maneira? Eu vejo. Eu vejo Eu também. acho que a gente se adequa muito bem ao jejum, porque ele te ajuda até no rendimento no dia a dia. Então, Mas você não precisa seguir uma regra de um jejum de 16 horas todos os dias. Mas você pode fazer um jejum de 14, um jejum de 12. Mas isso considerando o período de sono. Sim, isso considerando o sempre. período de Porque sono. tem muita gente que acha que o jejum intermitente tem que ser feito no período ativo do dia, Não, né? Que conta das as 24 8 horas do dia. Então, o período de sono conta também. Tipo, você começar a ter a sua refeição à noite até umas 7 horas da noite e voltar a comer lá para meio-dia do dia seguinte. Isso, é um jejum mais prolongado. E é ideal que todo ser humano tenha, no mínimo, um jejum de 12 horas. Que né? seria o Tá. sono na teoria, né? Só Grande que parte. hoje em dia, nem os de 12 horas as A gente pessoas tá têm. respeitando. Mas fala uma outra coisa para mim. Jejum intermitente e a pessoa que quer ir na academia treinar. Como é que você enxerga? Porque aí você depende- tem um problema, né? no Aí meio da depende história. de qual é o objetivo da pessoa, tá? Se for um paciente com sobrepeso e obesidade, ele pode treinar em jejum sem problema, porque aí ele vai ter o consumo da gordura, só que ele tem que ter a alimentação pós-treino para não há perda de musculatura. Agora, as pessoas que são para hipertrofia, não dá para treinar em jejum, tá? Porque ele não vai ter o mesmo desempenho, ele não vai ter a mesma força. Então, ele não vai conseguir chegar ao limite do exercício para maior hipertrofia. Então, aí já não é indicado, tá? Lembrando- Então, depende do objetivo do paciente. paciente. Lembrando que a gente está falando de pacientes que não tomam medicação para diabetes. Saudáveis, Sim, né? nós estamos Pacientes falando sem aqui- comorbidades, na Que verdade. é E nós não importante, estamos né? incluindo Com tudo certeza. aqui, né? Exato, Mas com certeza. então vamos numa pergunta. Se vocês tivessem que escolher uma dieta, o paciente... Nós estamos falando aqui, paciente que quer perder peso. Ok. Tá certo? Ele tem ali um sobrepeso ou uma pequena obesidade, ele quer perder peso. Qual a melhor dieta? Na visão hoje, assim, chutando. Depende do Eu perfil sei que desse depende do paciente, mas se você fosse falar assim, ó, a minha dieta preferencial, a dieta que eu mais pensaria seria essa. Eu É ficaria comer no de jejum. 3 em 3 horas, fazer Não, eu jejum ficaria no intermitente. jejum com intervalo alimentar numa dieta mediterrânea, que é bem proteínas, leguminosas, Óleos do castanhas, bem. óleos. A melhor dieta seria o jejum, juntamente com uma dieta mediterrânea. Doutora, veja bem, hoje em dia nós temos aí uma quantidade de brasileiros, 210 milhões, então você tem de toda característica. Então vamos nos resumir às grandes cidades. Hoje, a maioria dos paulistanos, por exemplo, nós estamos na cidade de São Paulo, mas você pode se reportar ao Rio de Janeiro, a Curitiba, a qualquer lugar. A locomoção que o indivíduo tem ao trabalho. Não invariavelmente, ele gasta de 1 hora a 1h30 para chegar no trabalho, mais 1 hora, 1h30 para retornar para casa. Ele trabalha pelo menos 8 horas. Né? Como é que o que eu assisto é a incapacidade que nós temos de fazer esse padrão de alimentação, para todos nós. Certo? E o que você assiste é que a maioria das pessoas, quando fazem dieta, às vezes abandonam em pouco tempo. Por em isso pouco que- tempo, porque ele não consegue fazer isso. Né?
você precisa de muita autoafirmação, de muita disciplina. Você está entendendo? Então, isso é um problema que leva, muitas vezes, à obesidade. Sim, né? Sem dúvida. E dentro desse aspecto do jejum intermitente, eu gostaria que eu fizesse algum comentário a respeito dos líquidos. Hoje, os líquidos são o grande vilão da obesidade. Sejam qualquer tipo de refrigerantes, bebidas alcoólicas, sucos que são concentrados de muita frutose, de muita fruta, né? E muitas vezes a orientação ao paciente que ele acha que, por exemplo, um copo de suco laranja não é uma refeição. E, na verdade, ele comeu a quantidade de frutose que existe em 5 laranjas, na média, né? Eu acho muito importante a gente lembrar que dentro do consultório médico a gente está para ouvir acima de qualquer coisa, né? Então, quando a gente encontra um paciente no consultório que tem uma questão que necessita de emagrecimento, de cuidado para isso, o primeiro passo é compreender a rotina desse paciente. Compreendendo a rotina dele, vai ficar mais fácil a gente trabalhar junto com a profissional da nutrição, que é a nutricionista, que vai dar esse apoio direto nas substituições, nas quantidades, nas escolhas alimentares. E um paciente que está disposto a mudar de estilo de vida é o paciente que vai ter sucesso para o emagrecimento. Muitas vezes com necessidade de intervenção cirúrgica, sim, mas outras não. E aí vai de nós, profissionais da saúde, escutarmos, adaptarmos a rotina desse paciente na medida do possível, para que ele consiga se adaptar às nossas orientações. Você sabe que uma das coisas que eu mais tenho falado com os pacientes, principalmente quando eles vão pegar as dietas com as nossas nutricionistas, é para que ele, antes de ir lá, sente e tenta traçar uma rotina dele. Isso. De que hora que ele pode comer, de como ele pode comer, porque tem gente que, por exemplo, acorda e não gosta de comer. Vai gostar de comer 9, 10 horas da manhã e acorda às 5, 6 horas da manhã. E tudo bem. E tudo bem. E ele aprender que horas que ele sente fome, que horas que talvez ali ao longo do dia seja a hora que ele está beliscando mais, ou a hora que ele está sentindo uma necessidade maior de alguma coisa. Uma coisa que eu via antigamente, por exemplo, que eu achava muito equivocada, é que muita dieta parava com a janta 8 horas da noite. Sim. E esquecia de falar com o paciente que ele ia dormir meia-noite, ou seja, das 8 à meia-noite, era como se ele tivesse horário free, né? Tipo, não, minha dieta acabou às 8, acabou. Das 8 à meia-noite eu posso fazer o que eu quiser, né? Eu seguir direitinho até o horário. Então eu acho que o paciente tem que trazer essa informação pra gente, como é a vida dele. E senão ele vai ficar dependente sempre da gente moldar uma dieta que muitas vezes você chega ali e não consegue fazer. E não tem como fazer uma dieta, entregar uma dieta pronta, porque cada um tem um estilo de vida. Né? E tem também as questões de gosto também alimentar. Então não adianta. É você conhecer o padrão alimentar. Primeira coisa é corrigir o erro desse padrão alimentar. Né? É o paciente que toma um suco, quebra o jejum com um suco de laranja, ou tem o hábito de tomar suco de laranja todos os dias, né? Lembrando que um suco de laranja não tem uma laranja, tem que nem o Dr. Luiz falou, 5 laranjas, e não tem a fibra da laranja, tem só o açúcar da laranja. Então, primeiro passo é corrigir os erros. Aí depois você começa a mexer no resto, mas os erros mais gritantes têm que ser corrigidos primeiro. E aí você vai fazendo aos poucos, porque também ele não adere ao tratamento. Porque ele vai ver que mudou tudo, ele vai mudar toda a vida dele, ele não tem energia para fazer isso. Então, primeiro é corrigir os erros maiores. E aos poucos você vai modulando ele de acordo também com o que ele gosta. Porque senão que a alimentação também é um prazer, né? Então, não só um prazer, como ela virou uma situação muito social, né? Porque hoje em dia a gente sai com os amigos para comer. A gente tem quase todas as nossas relações sociais baseadas em algum grau de alimentação. Sim. Né? E para piorar é sempre uma alimentação um pouco mais calórica, né? Porque raramente você chama os amigos para ir em casa e comer uma salada. Fala assim, eu planto uma rúcula lá em casa, que é uma maravilha, a gente pode ir lá comer uma rúculazinha. Não é bem por aí, né? Fazer um churrasco de rúcula. De abobrinha. Sim. A abobrinha tá junto, mas sempre tem alguma outra coisinha. Mas você sabe que os veganos fariam, né? Sim, porque com certeza. Mas aí vai ter um pãozinho. A caloria, ela tá sempre presente. Seja no líquido, seja no sólido, seja no alimento saudável ou no alimento industrializado.
As calorias estão presentes nos alimentos e resta a gente entender isso para poder fazer escolhas menos calóricas, mas ao mesmo tempo mantendo a saudabilidade dos alimentos. E mais uma interessante que por muitos anos, acho que pegou ali o início dos anos 2000, onde a medicina tinha muito do vamos comer fruta, porque fruta é saudável. E o pessoal foi comendo fruta e a gente recebe hoje muito paciente que ele fala que a única coisa que ele come à vontade é fruta e ele quer perder peso e ele não consegue perder peso porque ele está consumindo fruta. Porque alguém falou para ele, ou a informação que se tinha antigamente é de que ele podia comer fruta. Fruta ele podia comer. Isso. Né? Era saudável. E hoje não é bem assim, né? Hoje nós estamos... E comem exageradamente. Exageradamente. Muita fruta. Né? Tipo, a melancia é só água. É só água, eu posso comer metade dela. Deixa de fazer as refeições para comer fruta. É bem comum hoje. E é difícil de corrigir. É difícil de corrigir. Por causa da ideia de que o alimento saudável está liberado. Então a gente tem que entender que no saudável tem as calorias que vão te gerar o ganho de peso. Então, a quantidade é muito importante de determinados alimentos, sendo saudáveis. Já que você falou em quantidade, e aí, tem algum alimento que a gente pode comer livremente? Alface. Não, mas até a alface tem carboidrato, né? Mas pode. A caloria é muito baixa. Mas se você tivesse que liberar algum, seria as folhas verdes? É uma boa opção. Eu acho que as verdes escuras mais do que o alface, acho uma rúcula, um agrião. Pelo benefício do ferro, de tudo. Então, mas aí é menos saboroso, né? O alface é mais aceitável. É mais palatável. Não é todo mundo que gosta de rúcula e agrião, né? De qualquer maneira, são alimentos de baixo índice calórico. Então, vão engordar menos do que alguns outros vegetais que são tão saudáveis quanto. As folhas são consideradas pré-bióticos? Sim, são consideradas pré-bióticos, são fibras. Todas as fibras saudáveis são consideradas pré-bióticos. E as folhas devem ser cozidas? Tipo, tem muita diferença da couve cozida, da couve crua, batida ou coisas do tipo? Você vê muita diferença nisso? A couve cozida, ela perde um pouco das propriedades dela, né? Então, até o mesmo ferro diminui a quantidade do ferro da couve, porque a couve as folhas verdes escuras têm mais ferro. Quando você faz ela refogada, ela perde um pouco mais, a quebra, né? Mas é saudável também, não deixa de ser. As fibras vão estar presentes no alimento de qualquer maneira. A absorção do nutriente que vem junto com esse alimento pode ter uma certa mudança, gerando mais fermentação ou menos fermentação dentro do intestino. Mas a fibra como pré-biótico, lembrando que o pré-biótico é o alimento das bactérias boas que moram no nosso aparelho digestivo, ela vai estar presente tanto no refogado, quanto no cozido, quanto no cru. Algumas ficam mais presentes no cru, menos presentes no cozido. As cascas dos alimentos cozidos, que não são folhas, da abobrinha, da cenoura, do pepino, são produtos que têm mais fibra do que a polpa desses produtos. Mas, de qualquer maneira, todo o alimento é rico em fibra. E deste tipo que estamos falando. E a maneira com que ele foi preparado tem um poder muito pequeno em cima disso. De tirar ou de aumentar, mas tem um poder importante em cima dos nutrientes, como a doutora Tainara mencionou, o cálcio, o ferro, são nutrientes que vão mudar um pouquinho a concentração dependendo da maneira de preparo. Mas é muito irrisório se você for pensar no geral. Eu acho que não dá para restringir o paciente a comer o refogado ou o cru, porque é muito pequeno, entendeu? Então, como que é saboroso para você, mas come, entendeu? Então, eu acho que é muito irrisório. Tá. Vamos falar um pouquinho de suplementação? Vamos. Vamos lá. O que você vê como... Quais são as principais suplementações que a gente deveria fazer? Vamos colocar numa escala assim. Se eu pudesse suplementar e só pudesse suplementar uma coisa, qual seria? Hoje seria a creatina. Creatina. Seria o primeiro suplemento, né? Porque a creatina hoje nos estudos mostram uma eficiência em cognição, uma eficiência ajuda na composição corporal no ganho de músculo, na disposição. Então, eu acho que hoje é o suplemento de primeira escolha, seria a creatina. É a bola da vez. Em torno de 5 gramas de creatina? 5 gramas. 5 gramas diária é um padrão, né? Que não vai trazer malefícios. Lógico que aí tem um valor individualizado para cada paciente.
Mas 5 gramas não Para traz a perspectiva malefícios. desse paciente também. Ele pode ser um atleta de alta performance, Aí mudaria? já muda. Aí muda. E aí muda também o consumo durante o período de maior atividade com o período de menor atividade física também. E você... Então, mas você pensando num paciente sedentário, você pode suplementar 5 gramas de creatina, que ele vai ter um benefício muito grande. Tem o melhor horário para tomar creatina? Um jeito melhor de tomar? Na verdade, diluído em água, jogado direto na boca? Pode ser direto na boca e pode ser diluído em água. Nunca em leite, nunca com outras coisas. Mas água direto na boca e beber água não tem problema, é absorvido também. Perfeito. Não tem horário específico, tá? Eu oriento fazer cedo para não esquecer, mas pode fazer à noite também. E cedo é bom porque também te ajuda na energia diária, certo. Né? É porque tem muita gente que fala que tem que tomar, para quem treina de manhã, tomar durante o treino. Não. Ou não? Não. Pode ser antes ou depois, tanto faz. Indiferente. Mas se tomar antes, ele já vai ajudar na energia do treino. E cedo ajuda na cognição e desenvolver do dia, né? Ele já dá energia, ajuda na cognição do dia. Então, eu oriento sempre cedo por isso, pelo benefício que ela vai ter durante o dia. E você tem alguma coisa sobre... Porque saiu um pouco de relato de pessoas falando que creatina não podia ser tomado junto com cafeína. Porque elas teriam mais ou menos o mesmo sítio de absorção, diminuiria... Incompatibilidade na absorção. Alguma coisa assim, mas depois falaram que não tinha nada a ver... Você vê alguma coisa assim? Eu vi relatos que realmente altera a absorção da creatina. A cafeína interfere e não absorve adequado. Então, eu sempre oriento antes, por exemplo, até mesmo do próprio cafezinho, que não é uma dose tão alta de cafeína. Perfeito. Então, eu oriento sempre antes por causa da absorção mesmo. Tá bom. Mas esse impacto de absorção, percentualmente, é importante. É importante? Por exemplo, se você fornece 5 gramas, eu acho que o paciente vai absorver a metade ou menos da metade. Dependendo de quem vier junto. Eu queria uma mensagem nessa situação. Nós estamos falando aqui de uma excelente qualidade de vida. Então, nós estamos pegando uma pessoa que procura ter uma boa alimentação, uma alimentação adequada para que ele mantenha o peso dele, para que ele tenha uma quantidade suficiente de músculos e de gordura e músculo no seu corpo, porque isso vai depender da faixa etária que ele está. Mas nós temos que levar em consideração, e eu queria uma mensagem nesse sentido, porque nós lidamos com a maioria da população obesa. Obesa. Se nós formos analisar, a população está bem acima, na classificação do índice de massa corpórea, bem acima de Nós temos 30. estatísticas hoje falando de cerca de 60% da população acima do IMC 25. Isso. Não obesos, mas já com sobrepeso. Se a gente considerar qualquer coisa acima do 25, que é um paciente que já deveria ter benefícios com a perda de peso, nós estamos falando em mais de 60% da população. Sim. Ótimo. Então, esse é um número que é muito variável, depende muito do estudo da população de uma maneira geral. Você tem homens e mulheres e nos procuram sempre um paciente mais tendendo à obesidade para o tratamento, porque a maioria das pessoas, quando está em sobrepeso, ela não procura, ela vai procurar quando ela já está em obesidade, com índice acima de 30, e ele tem que fazer uma alimentação onde ele se sinta bem e perca peso. Então, eu queria que... Nós estamos conversando aqui em probióticos, em pré-bióticos, nós estamos falando em creatina, nós estamos falando em suplementação, né? Para que esse paciente tenha um peso adequado, uma qualidade de vida, né? Eu queria que pudesse ser resumido em uma única palavra, que ele possa fazer em termos de alimentação, em termos de suplementos que ele possa usar, ou qualquer coisa que ele possa fazer. Qual a mensagem que nós poderíamos dar para esse paciente para que ele tivesse uma qualidade de vida, uma expectativa de vida maior, com menos doenças? Qual seria a palavra? Porque nós falamos em alimentação, nós falamos em atividade física. Qual a palavra que você diria a ele? Eu diria autocuidado. Eu diria 2 juntinhas, saúde mental. Hoje a gente sabe que todo o autocuidado precisa ter uma condição de saúde mental para que aconteça. A pessoa tem que ter o discernimento de entender que precisa se cuidar, dedicar a si própria, né? Tomar cuidado e mudanças da rotina.
E isso é muito difícil. Eu vou ganhar hábitos. Hábitos resume, acho que quase tudo isso. Porque eu acho que uma pessoa saudável é aquela que junta hábitos alimentares saudáveis, hábitos físicos saudáveis, hábitos emocionais saudáveis e para alguns até o hábito espiritual saudável. Perfeito. E assim por diante. Então acho que a palavra resumida talvez seja hábito. Eu acho que eu vou pegar o gancho da Paola. Como ela usou duas palavras, eu me sinto no direito de usar duas. Eu usaria a palavra hábitos e principalmente disciplina. Disciplina, muito importante. Disciplina. E eu acho que o que foi comentado quanto à saúde mental é uma coisa muito difícil, porque nós não vivemos o dia a dia de um paciente dentro da casa dele. Quais as dificuldades que ele tem de relacionamento social, de relacionamento familiar, de relacionamento sexual, que é muito importante na vida das pessoas, né? Financeiramente, como é que ele vê, quais as dificuldades, morte em família, morte de outras coisas, e essas pessoas normalmente descompensam, né? E a autoestima, que foi dito pela doutora Paola, vai lá para baixo, e eles não se cuidam, então eles vão se cuidar já no momento difícil, e aí eu acho que precisa de muito mais disciplina, precisa de todo cuidado, né? Acho que é um global, por isso de uma equipe... O famoso limite. As pessoas chegam no limite para buscar ajuda. E a gente, como equipe multidisciplinar, está tentando, de todas as formas, orientar, auxiliar e trazer esse cuidado necessário para esse paciente, visando todos esses pontos que a gente comentou agora e todos os profissionais que vêm frequentando o podcast do Dr. Leandro. Eu acho também que agora a população está um pouco mais ciente desse cuidado. Pós-pandemia, depois de tudo que nós enfrentamos, eu acho que a procura pelo cuidar, pela saúde está maior. Então, eu acho que a gente estamos começando um momento bom, que acho que as pessoas estão percebendo mais que elas precisam se cuidar, se alimentar melhor, fazer atividade física. Eu acho que deu uma melhorada nisso. Acho que o brasileiro ele está buscando um alimento de melhor qualidade. Sim. Ele busca mais. Então, por exemplo, os alimentos orgânicos são mais consumidos, né? Está se tentando evitar alimentos ultraprocessados. Está praticando mais atividade física também. Então, está tendo uma mudança. Graças ao conhecimento globalizado, a isso que nós estamos fazendo hoje aqui, a transmissão do conhecimento de uma maneira fácil, numa linguagem fácil, que não só os profissionais compreendam. Não quer dizer que isso seja fácil do indivíduo fazer. Não é fácil, é muito difícil. É muito difícil. Mas é o caminho. É o que eu sempre falo para eles. Não importa se você cair. Importa que você caiu, vai levantar e vai voltar a fazer tudo como é certo. Então, cai, levanta e segue. Cai, levanta de novo e segue novamente. Aliás, uma queda não vai te impedir de seguir seu caminho certo. Os grandes, digo, homens e mulheres da sociedade internacional de todos os países tiveram muitos tombos, acho que mais tombos do que sucessos. Sim. Então, acho que ele tem que saber caiu, tem que levantar. Não pode ficar deitado. Eu falo isso muito para os meus pacientes compulsivos. Você entrou na compulsão, mas volta para a linha. Foi uma queda, mas você segue reto para não deixar acontecer de novo. Mas se acontecer... Mas se acontecer, você se levanta e continua. Eu estava conversando antes de começar o podcast com vocês. Sim. Eu acho que meus pacientes sabem que eu sou operado também. Eu sou compulsivo, muito compulsivo, e tenho quedas. E todos nós temos quedas. Sim. Nós temos que saber admitir que temos quedas. E temos que voltar, doutora. Você tem total razão. O difícil, eu acho que é o paciente enxergar a compulsão, né? Sim. Eu vou falar, eu acho que a fase mais difícil do paciente é que ele entra em compulsão, muitas vezes, e ele fica com vergonha de procurar ajuda depois, e ele vai deixando aquilo rolar. Eu acho que é difícil de diagnosticar a compulsão do paciente, e eu acho que a mensagem que fica para o paciente é não ter vergonha de procurar, logo que entra, porque é mais fácil de tratar. Sim, e com o apoio ele vai vencer isso muito mais fácil, né? Porque mesmo que ele, não desmerecendo terapia e tudo isso, mas com o apoio do médico, do profissional médico, vai ajudar ainda mais. Porque ele vai mostrar gatilhos alimentares,
vai mostrar erros e vai acompanhar também além do processo terapêutico. Então, eu acho importante ter toda essa equipe multidisciplinar, porque muitos têm vergonha de procurar um médico, mas eles entram com terapia e tudo isso, mas não é só ela. Eu acho que é um acompanhamento multidisciplinar para ter o sucesso. Mas eu vou falar uma coisa para você. Eu queria voltar no negócio. Nós estávamos falando de creatina. Voltamos. Vamos lá. Segunda suplementação. Para onde vamos? Vamos para o whey protein. Whey. Isso. Que tipo de whey? Aí depende. Aí nós temos uma bagunça, né? Porque aí a quantidade de whey que tem hoje em dia Mas se o paciente for um vegano, um vegetariano, vamos para os wheys que a gente tem no mercado vegano e vegetariano, né? Aí a gente vai olhar pela quantidade de proteína de cada um e indica um adequado. Hoje, nós temos 3 tipos de whey, né? Nós temos o concentrado, o isolado e o hidrolisado, né? No geral, eu consumo... Qual é a diferença deles? Rapidinho. O concentrado, ele tem o leite propriamente dito, né? Ele não tem quebra de nenhuma enzima, de lactose, de nada. E tem maior teor de gordura. E carboidrato. E o isolado, ele já tem uma quebra, já tem uma menor quantidade de lactose, uma menor quantidade de caseína, uma menor quantidade... proteína mais isolada. Isso, e uma quantidade menor de carboidrato. E o hidrolisado, a quantidade de lactose é quase nula, não é nula, mas tem bem pouco, e a caseína já não tem mais, e o carboidrato é bem menor também. E aí você vai indicando de acordo com o paciente. Concentrado, eu não uso para ninguém, tá? Para mim, não é um whey bom, porque ele vai te fornecer muita gordura, muita caloria, uma proteína não muito boa. Aí entra a questão que eu te falei da proteína de qualidade. Para mim, o concentrado, para mim, não é de qualidade. O isolado é o mais adequado para a grande maioria da população hoje. Que ele já não tem tanto carboidrato, não tem muito carboidrato. Ele já é uma proteína mais de melhor qualidade. Já não tem já não tem tanta lactose e caseína, que são fatores inflamatórios do leite. E são mais toleráveis. E um custo-benefício um pouco melhor. E o custo-benefício bom. Porque o hidrolisado é muito caro. Perfeito. Agora, nós estamos falando de isolado e hidrolisado para os wheys derivados de leite. Por exemplo, para as outras proteínas como soja, ervilha, bife, também tem diferenciação? Tem. Eu não uso também whey agora fugiu o que você acabou de falar. Bife, vegetais. Não. Carne. Não, soja. De soja. Eu não uso nada à base de soja, tá? Porque acaba que a soja ela aumenta um pouco o estrogênio, causa um pouco de desequilíbrio hormonal. A gente já consome a soja em todos os alimentos hoje. Você vê que todo alimento que a gente tem hoje industrializado tem um pouco já de soja. Então, eu não uso de soja para ninguém, não suplemento. Segura aí que nós já vamos falar de hormônios. Então, eu não uso a soja por esse motivo, porque a gente já tem muita soja no nosso dia a dia, tá? Porque pode olhar em qualquer rótulo alimentar, tem um pouco de soja. Perfeito. Então, eu não uso. Agora, o bife da carne, uso bastante. Principalmente quando eu pego uma dieta cetogênica, que aí não tem 0 carboidrato. Então, aí tem indicações específicas. Então, eu gosto bastante também. Tá, ótimo. E depois do whey? Depois do whey, aí vai pela indicação do paciente, né? Aí, dependendo do paciente, a gente passa uma espirulina, se for necessário, um psyllium, aí vai individualizado, não é geralzão. Já não é geralzão. Já não é mais geralzão. Ômega 3 seria geralzão? Ômega 3 sim. Tava esquecendo do ômega 3. A gente tem mais um suplemento que dá para usar generalizado, que é a glutamina. A glutamina é um suplemento ainda bastante discutido também. Antigamente acreditava-se que ajudava na massa muscular, hoje a gente sabe que não faz uma diferença tão grande para a massa muscular, mas com os estudos frequentes e constantes, cada vez que a gente vier aqui se reunir, a gente vai ter alguma novidade. Então vamos de uma novidade, vamos só falar de uma coisa. O whey e o que nós já conversamos, gastrite, esse tipo de coisa, piora, não piora? A creatina piora, não piora? E aí, tem gastrite, posso usar tudo isso?
As suplementações, elas vão trazer uma sobrecarga para a absorção, dependendo do estômago que a gente estiver cuidando. Então, depende do seu tipo de gastrite, como a gente comentou, tem diversos, para saber se pode ou não pode usar. Mas aquela gastrite que vem escrita no seu exame, que você não sente nada, ela não é contraindicação para usar o whey, que for prescrito pela sua médica especialista, pela sua nutricionista capacitada, não pelo amiguinho da academia. E fala uma coisa para mim, uma coisa que é muito comum se ver por aí ainda é a L-carnitina. E aí? Legal, não legal? É um ótimo suplemento, principalmente para ajudar no ganho de músculo. E em cognição também, né? Então, a L-carnitina ajuda na cognição também. Aí depende da dose. Aí vai ser individualizada a dose para cada paciente. Mas é sim indicado. E a L-carnitina também ajuda no tratamento de inflamação sistêmica também. Então é um bom Legal. suplemento. Então essa dosagem... Outro suplemento também que serve para todo mundo é a coenzima Q10. Também. Todas Aos poucos essas vamos lembrando. Ah, sim. Essas substâncias para o leigo, né, que está nos ouvindo, ela é individualizada por paciente. Sim. Se for do sexo masculino ou feminino, aí não vamos falar sobre ideologia de gênero, não é isso. Mas existe uma composição totalmente diferente. Metabolismos com hormônios diferentes, né? Sim. Idade. A idade tem grande influência nisso? Sim, Tem idade em quantidade principalmente. Existe uma correlação se eu tenho menos de 35 anos, eu tenho mais de 50 anos, eu tenho mais de 60 anos? Vamos dizer que a partir dos 60 anos a gente tem redução de doses de alguns suplementos e na janela entre 18 anos até 60 anos geralmente é um padrão para a necessidade de acordo com o peso, de acordo com a atividade diária, mas aí após os 60 anos a gente já tem um alerta em quantidade em quantidade mesmo. Eu gostaria de lembrar uma coisa importante. A gente tem os suplementos que são ingeridos pela boca, que a gente está conversando nesse momento. Alguns desses suplementos que a gente acabou de mencionar podem ser administrados de outras maneiras. Então, se existe uma limitação no consumo, na absorção de algum desses suplementos e a indicação é fazer esta suplementação, esse suplemento pode vir de maneiras diferentes e não apenas via oral. A gente pode fazer esse suplemento aplicando uma injeção intramuscular, pode fazer esse suplemento com um produto subcutâneo, pode fazer esse suplemento com um produto endovenoso. E você está falando desse tipo que são as soroterapias, né? Acho que famosas soroterapias. Você acha que tem um melhor efeito do que tomando por via oral? A gente hoje tem o termo soroterapia, né, como um termo generalizado e muito usado na estética. Nada mais é do que colocar um princípio que vai ter uma certa atividade dentro do organismo misturada a um soro, que é um produto inócuo, né, um soro fisiológico na maioria das vezes, que tem o mesmo pH do seu sangue, vai entrar e vai levar a carrear o produto que você está administrando. Então, depende do paciente. Se a gente tiver uma absorção via oral e o princípio que for administrado tiver boa absorção, a gente vai usar exames para monitorizar a condição geral do paciente e resposta clínica. A gente não precisa necessariamente dessas terapias, tanto na veia quanto injetável no músculo ou subcutâneo. Mas quando a gente tem uma desabsorção, ou o paciente tem dificuldade em deglutição de comprimidos, ou pela vida corrida não quer que administre todos os dias, a gente pode sim optar por terapias otimizadas e menos vezes por semana. E essa terapia otimizada, ela traz um resultado um pouco mais rápido, já que você está jogando diretamente no alvo ali? Com certeza. A ação é mais rápida, né? O paciente já, dependendo do suplemento que for, o paciente com a primeira aplicação ele já tem um benefício muito grande. E os pacientes bariátricos, principalmente, como já tem uma absorção menor, são ótimos, são os principais para esse tipo de terapia, né? Bons candidatos. Bons candidatos. Sim, até porque no pós-operatório imediato da cirurgia de obesidade, nós temos mais uma dificuldade, que é justamente o tamanho, porque esse estômago está inflamado, né? Então, sim, ele nem a capacidade máxima dele o paciente consegue chegar. Sim. Então, tem muito paciente que tem. Tanto é que a própria dieta pós-operatória que a gente deixa, que é aquele líquido, a sopinha, a famosa sopinha de 50 ml de meia hora,
Tem paciente que tem dificuldade de tomar os 50 ml de meia hora ali, porque tá do tamanho que está inflamado. Imagine então, muitas vezes essa comprimido. suplementação vai muito bem para esse tipo de paciente. Vai ajudar na recuperação, na inflamação também pós-cirúrgica, né? Porque os suplementos têm esse fator de anti-inflamatório sistêmico. Então, vai ajudar até mesmo numa cicatrização melhor, da inflamação pós-cirúrgica, ser uma recuperação mais rápida. E, inclusive, nós estamos vendo lá, nós estamos trabalhando no Instituto cada vez mais, não só com os probióticos pré-operatórios, como com muitas vezes, a reposição de certas coisas no pré-operatório, já preparando o paciente um pouco melhor para a cirurgia. Sim, a gente tem substâncias conhecidas como facilitadores de cicatrização, um nutriente ajudando na absorção do outro. E quando a gente administra todos eles juntos, no preparo antes da cirurgia, uma sessão, 2 sessões, depende de cada indicação, a gente vai ter uma recuperação muito mais facilitada. O paciente vai se beneficiar. Como a doutora mencionou, vai ajudar inclusive a não perder tanta massa magra, que é o maior medo pós-operatório da bariátrica, ou de qualquer emagrecimento agressivo, né? Não precisa necessariamente ser com cirurgia. Favorece bastante o geral. Fala uma coisa para mim. Suplementação de vitaminas. Hoje você vê uma necessidade, se o paciente tem uma boa dieta, se ele come de tudo, frutas, verduras, legumes, numa quantidade feita pela nutricionista, pela nutróloga, há uma necessidade ainda assim de suplementar vitaminas? Sim, existe cada dia, mesmo seguindo dietas e tudo, a gente suplementa para otimizar, né? Para trazer mais qualidade de vida para o paciente. Então, muitas vezes os níveis estão dentro do padrão da normalidade, só que não estão em valores otimizados, para ter uma melhor cognição, uma melhor disposição, um melhor sono. Então, você suplementa para otimizar e para melhorar a condição, a qualidade de vida do paciente. E realmente existe diferença nas necessidades entre homens e mulheres? Porque hoje você vê até alguns desses suplementos sendo vendidos em farmácias para homem, para mulher, para idoso. Nós temos realmente isso. Né? É muito genérico, porque é mais por composição corporal, quantidade de peso, altura. Um homem alto vai precisar de mais suplemento do que uma mulher baixa e magra, entendeu? E dois homens, um homem alto, obeso, vai ter mais necessidade do que um homem magro, baixo, por exemplo. Perfeito. Então, não dá para... É muito genérico esses de farmácia. E você faz uma diferenciação muito grande quando a mulher tem uma menstruação muito acentuada. Qual é o impacto disso para você na clínica? Na verdade, é um impacto muito grande. A paciente que tem metrorragia, que tem sangramento excessivo, ela tem uma deficiência de praticamente quase todas as vitaminas. Ela chega a ter quadro de anemia, deficiência de B12, zinco, ela tem uma queda geral, então você tem que fazer uma suplementação completa, porque ela tem, e ela tem uma perda de qualidade de vida gigantesca, ela fica fadigada, cansada, sonolenta, indisposta, então é muito importante, mas não adianta a gente suplementar se não tratar a raiz também, então tem que investigar por que ela está tendo esse sangramento, porque a gente vai suplementar e vai embora de novo. Então, não só vai embora, como não dá conta nem de repor, né? Sim. A gente fica ali no jogo do negativo o tempo inteiro. Chega a menstruação e aí já vai tudo de novo. Então tem que tratar a causa raiz. E podemos falar um pouquinho de hormônios? Podemos. Então tá bom. Então vamos falar sobre hormônios. Porque reposição hormonal virou tema polêmico hoje em dia, né? Houve proibição. Vamos conversar com isso. A proibição que houve... Porque até então parece que estamos proibidos de passar hormônio se ele tiver a finalidade de aumento de massa muscular em academias. Na verdade, a proibição é para fins estéticos, né? Perfeito. Não é para fins estéticos. Mas quando você tem uma causa fisiológica, não tem contraindicação nenhuma. Tá? É porque os pacientes, vamos dizer, esses que são frequentadores de academia, que agora fugiu o nome, tem um nome específico, que usam muitos anabolizantes. Fisiculturismo. Os fisiculturistas também, eles usam exagerado.
eles usam exageradamente, sem controle, causando outras doenças, né? Então, a proibição, eu acho que foi para poder diminuir isso. Automedicação. Porque ainda tem, né? Mas tinha muito mais. Então, estava tendo outras doenças causadas pelo uso de anabolizantes, uso de hormônios inadequados. Mas se o paciente tem indicação de fazer uma reposição hormonal, se ele tem uma doença, uma comorbidade ou uma predisposição que precisa, não tem proibição nenhuma, entendeu? O que não pode sair é do fisiológico. Desde que seja uma prescrição médica. Eu acho que Mas isso... esse paciente que vai usar uma hormonoterapia, ele fica mais suscetível a outras doenças pelo aumento dessa dose de hormônios, como, por exemplo, o câncer? Em algumas situações? Isso ele usando em altas doses, sem controle, sim. Sim, principalmente se ele já tem uma predisposição, por exemplo, de um câncer de próstata, ele usa inadequadamente a quantidade de testosterona, ele tem a maior predisposição a ter um câncer de próstata, né? Sim, mas isso se não for acompanhado adequadamente. Eu acho que isso... A mulher também, quando faz reposição hormonal inadequada, aumenta o risco de câncer de útero e de mama também. E de mama também. Eu acho que isso nós temos uma situação, porque nós viemos... Acho que a própria medicina evoluiu muito no estudo das reposições hormonais. Não só evoluiu, mas o que eu sinto, eu não sei se eu vejo da maneira certa, mas eu vejo que anos 90, anos 2000, basicamente quem tinha uma reposição hormonal mais ou menos sendo feita ou acompanhada por um médico eram atletas, porque era caro, era uma coisa bem inacessível. E hoje a gente está vendo ao contrário, nós estamos vendo cada vez mais ser acessível, ter cada vez mais médicos estudando e sabendo manipular esse tipo de paciente. Sim. Não são todos, necessita ali um estudo, uma atenção para isso. Eu acho que é para isso que a gente tem na clínica tudo isso. Quem está fazendo conosco é a Tainara, né? E você acha isso também? Você acha que mudou o perfil nosso, médico, nos últimos anos para isso? Porque também os estudos se aperfeiçoaram mais, né? E eles mostram que o benefício da reposição hormonal é muito maior do que o risco, o malefício. Então, se é feita na dose adequada, acompanhamento adequado, o risco é muito pequeno. Como é que eu defino reposição hormonal e não exagero hormonal e não meramente doping? Como é que a gente transmite essa finura de diferenciação? São valores, vamos dizer que são valores fisiológicos. Nós vamos otimizar os hormônios. Vamos deixar ele no padrão fisiológico para te dar qualidade de vida e adequar e tratar algumas doenças, né? Então, eu acho que é isso, é chegar em padrões fisiológicos para tratar doenças, melhorar a qualidade de vida e evitar até mesmo outras doenças. Quem você acha que deve ter uma reposição hormonal, se você tivesse que colocar, mais frequente, homens ou mulheres? Mulheres na menopausa. Entrou na menopausa, da mulher. Entrar na... Sim. E você sabe que nós temos muitas pacientes assim, né? Sim. Cada vez mais a gente indica, porque elas têm uma queda de rendimento, dificuldade muito de ir na academia, dificuldade de ganho de massa muscular. E antes tinha aquele pensamento, você entrou na menopausa, é isso mesmo. Agora seu rendimento é pouco, você já tem que começar a pensar em se aposentar, porque a cognição vai lá embaixo, né? E hoje não. Hoje a mulher na menopausa, ela consegue ter uma vida ativa igual antes. Ela rende igual antes, ela faz atividade física igual antes, o sono dela é adequado. Então, ela melhora muito a qualidade de vida. Sem dúvida, hoje, se for falar em reposição hormonal, quem mais precisa é a mulher na menopausa. Legal. Eu gostaria de fazer um adendo. A palavra hormônio é uma palavra que faz todo mundo já ficar naquela conversinha, né? Já levanta certeza. Aquele bafafá, buburi. Então, eu gostaria de só lembrar que o hormônio é um produto químico que é produzido pelo corpo do ser humano, assim como de alguns de animais e tudo mais. Então, a gente tem um produto natural que é produzido pelo nosso corpo, que muda conforme o passar da vida, desde quando a gente nasce até quando a gente
termina a nossa vida. Então, esse produto foi estudado, assim como diversos outros produtos, pela ciência, pelos laboratórios, e cada vez mais vem sendo otimizado no sentido de se parecer, o produto produzido em laboratório, se parecer ao nosso produto original, que é o produto que a gente tem naturalmente no corpo, que é o nosso hormônio. Quanto mais similar, quanto mais parecida essa molécula, quanto mais estudada essa molécula e quanto mais limpa, que a gente denomina na indústria farmacêutica, que é quanto mais um produto se assemelha ao original, mais a gente vai ter o benefício sem ter o malefício. Então, o equilíbrio é o sentido de tudo, no sentido de ter bons profissionais prescrevendo para quem realmente necessita do produto, mas a evolução da indústria farmacêutica, da ciência que estuda essa parte, precisa ser levada em consideração, né? A nossa bioquímica evoluiu demais e hoje a gente tem produtos que são bem parecidos com a produção do E nosso essa- próprio organismo. e E aí funcionam muito diminui, bem. com isso diminui o risco de causar doenças. Por isso que cada dia é mais frequente, porque a segurança Uso. é maior. Exato. Hoje se usa muito chips desses hormônios, né? Na verdade, é que chip virou moda, né? Mas na verdade são implantes hormonais. Implantes hormonais. É que aí na mídia virou o chip. O Chip da beleza. Chip É, da beleza. Chip da beleza. Na verdade, são implantes hormonais que vão conter o hormônio que você precisa, né? Nos implantes é o que nós usamos. É a gestrinona, testosterona e estradiol, que são os principais hormônios usados nesses implantes. E aí é usado de acordo com a necessidade de cada paciente. Mas são implantes hormonais. Quais são as outras vias de aplicação desse hormônio? O implante é uma delas. Como é que a gente aplica esses hormônios? São injeções? Que outras vias nós temos de A reposição? testosterona, Vamos a lá. testosterona nós temos injetáveis, temos gel transdérmico e temos os implantes. Tá. A gestrinona, hoje nós temos ela uso vaginal, oral, não é muito usado, mas tem a opção, e tem o implante. O estradiol, a gente tem o implante, o oral, o gel, e temos também o adesivo, Perfeito. e acho que é isso. E todas essas vias, elas têm, ó, lógico, dado na dose certa, elas vão ter o mesmo efeito? Ou você vê um efeito preferencial para alguma das vias? Olha, os implantes, eles são melhores porque eles têm um tempo de 6 meses e aí ele é uma liberação mais prolongada e você acaba fazendo uma dose e o paciente não vai correr o risco de não usar, né? Perfeito. Então, tem uma aderência melhor. Então, a questão do implante ser melhor é um conjunto. A liberação é prolongada, tem a aderência do paciente porque ele não precisa lembrar de tomar ou de aplicar e tem um período longo. E os outros são inferiores por esse motivo, mas também tem sucesso no tratamento, tanto no gel, tanto na injetável, na injeção, tanto quanto nos adesivos. E fala uma coisa para mim, a reposição hormonal, ela é válida para o paciente que não faz dieta e não faz atividade física? Porque a sensação que a gente tem é que tem muita gente colocando, só tomando e achando que só o fato de tomar o hormônio ele já vai ter uma mudança drástica da vida dele. E muitas vezes o que eu oriento o paciente é justamente isso. Se você não tem uma dieta organizada, se você não tem uma vida de atividade física organizada, você não vai colher tanto assim os benefícios disso, ou vai? Vai. E principalmente tem alguns pacientes que até não têm uma vida melhor porque eles faltam os hormônios, eles não têm energia para para sair isso. disso. Por exemplo, um homem que tem uma testosterona muito baixa, que a gente fala como hipogonadismo, ele não vai ter energia para fazer atividade física, ele não vai ter energia para acordar cedo, entendeu? E nisso ele vai vai levando a vida, se alimentando inadequadamente, porque ele não tem energia também. Então é válido fazer para melhorar a qualidade de vida e para fazer ele ter uma vida saudável. E mais do que isso, não é só importante para fazer ele ficar só musculoso, tipo, Não, né? Porque antigamente Isso é quem tomava consequência, hormônio era só o chamado bombado da academia, né? Isso é consequência, né? Mas Certo. o que a gente quer é qualidade de vida para o paciente. E fala uma outra coisa para mim. Então, você usando os hormônios de forma adequada, a mensagem que nós podemos passar para todos os nossos pacientes é que tem a sua indicação, tem a melhoria da qualidade, desde que bem indicado, dosado e para cada acompanhado.
É isso? A mensagem é essa. A mensagem é essa. E fala uma coisa para mim. No caso dos hormônios, existem como se fossem os pré-bióticos para hormônios? Existem realmente substâncias que são tentam aumentar a produção natural dos hormônios? Tem poucos estudos sobre isso. Ou isso é só fitoterápico, aquela coisa meio... Tem poucos estudos sobre isso. Então, não dá para dizer que eles não têm efeito, porque tem pacientes que realmente têm uma melhora. A gente não sabe se é o efeito placebo, se é realmente isso, mas tem alguns, sim, que são que causam precursores para melhorar. Mas não é significativo, é pouco. São pessoas que precisam de pouco. Quem está realmente necessitando, não adianta entrar com eles. E se você estivesse fazendo uma reposição hormonal, tem alguma coisa que atrapalhe ela? Tirando o fato de você não tomar, mas você está fazendo. Tem alguma coisa que atrapalha mais os hormônios? Por exemplo, estresse. Atrapalha muito o nosso estado hormonal? Aí tudo interfere. Estresse, dieta, sedentarismo, tudo isso atrapalha, né? Porque precisa de ser um conjunto para ter um melhor efeito. Resultado. Tá certo. Excelente. Bom, gente, acho que por hoje nós podemos encerrar. Acho que todos os que quiserem deixar as perguntas para a gente pode voltar. O assunto não acaba nunca, né? Acho que a gente poderia ficar aqui até amanhã conversando sobre isso. Fica para uma próxima vez. Fica para a próxima vez que todos os nossos convidados quiserem mandar mais e mais perguntas. Podem deixar nas nossas mídias sociais sempre. Aqui olhando para a gente, está aqui o QR Code. Deixa aqui e a gente volta sempre que tiver o assunto aqui para a gente debater, porque assunto na medicina não acaba. Alguma mensagem final? Qualidade de vida. Equilíbrio. Doutora. Autocuidado, de novo. Eu acho que a pessoa tem que começar a olhar para ela mesma e perceber onde estão os erros e focar na sua saúde. Perfeito, gente. Doutora Tainara faz parte hoje do Instituto, está lá com a gente, está trabalhando com toda essa parte de reposições, está trabalhando com toda a parte de nutrologia que a gente precisa, de alimentação saudável. E vamos lá, estamos juntos. Lógico que o nosso foco está na obesidade, mas também no bem-estar de todos nós. Muito obrigado e até a próxima.